Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Em primeiro lugar, aquele pedido que eu sempre faço aqui nas nossas gravações, quando estamos iniciando um novo vídeo, é de praxe, nós sempre fazemos aquele pedido que você já conhece. Ao ver este vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal. Seja um participante desta grande obra, a qual o Senhor tem nos confiado a fazer, que é levar a sua santa e bendita palavra. Inscreva-se no canal, ative o sininho do seu lado direito da sua tela, do seu celular ou do seu smartphone, ok? Porque sendo assim, você receberá do YouTube a notificação de que tem um vídeo novo sendo produzido aqui no nosso canal. Não deixe de compartilhar também esse vídeo do próprio YouTube com as redes sociais em geral. Fazendo isso, eu creio que o nosso canal vai crescer em número e crescerá também em qualidade e em espiritualidade, em edificação, em conhecimento para você e todos aqueles que você preza e ama, ok? Eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus que está no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Nós nos deteremos em rápidas palavras em uma expressão que esse texto aqui do capítulo 3 do Apocalipse, verso 14, tem, que é uma expressão que tem dado um tanto de polêmica, para não dizer muita, e nós vamos emitir aqui a nossa opinião acerca de um termo que aparece aqui nesse versículo. Diz assim: a carta é uma das 7 cartas escritas às igrejas da Laodiceia. São 7 igrejas, e essa carta aqui é dirigida à igreja de Laodiceia. E então começa a carta com a seguinte expressão: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E aqui está a expressão que nós queremos chamar a atenção: o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Quando nós lemos esse texto aqui, dizendo que Jesus, que a fiel testemunha de Deus, é claro que nós sabemos que é Jesus, ok? Quanto a isso não há nenhuma dúvida. Aquele que é o Amém de Deus, nós também não temos a menor dúvida que se trata da pessoa de Jesus, ok? Até aí está tudo certo. Agora, quando nós lemos essa expressão, o princípio da criação de Deus, surge então a seguinte pergunta: Jesus Cristo foi criado? Jesus Cristo é a primeira criatura da criação de Deus? Jesus Cristo, ele foi o primeiro ser de Deus a ser criado? Porque é isso que o texto está praticamente nos dizendo. O texto é claro, ainda no português, em dizer que Jesus é o princípio da criação de Deus. Ora, obviamente, quando nós lemos isso, se ele é o princípio da criação de Deus, ele foi o primeiro ser de Deus a ser criado. Alguns até dizem, conforme dizia, um presbítero da igreja de Alexandria, por nome de Arius, ele dizia que Jesus era o ser por excelência, o ser mais grandioso, mais portentoso, o ser mais especial da criação de Deus, mas era criado. Será que a cristologia ortodoxa concorda com esta premissa? Será que a cristologia dos antigos pais da igreja concorda com isso? Será que a cristologia que é esboçada aqui nesse texto de Apocalipse, do livro do Apocalipse, da revelação de João, está concordando com esta premissa de Arius? Que Jesus é um ser criado, que ele foi o primeiro a ser criado? Será que é isso? Bom, nós sabemos que ainda hoje existem algumas pessoas que elas acreditam firmemente nessa ideia. Existem pessoas ainda hoje que fazem parte de algumas outras denominações, não estamos aqui querendo citar nomes,
mas elas acreditam que Jesus Cristo foi criado. Agora pense comigo, a Bíblia Sagrada, ela diz que Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Lembrem-se do prólogo do Evangelho de João, que é muito incisivo em afirmar esta verdade. Diz, inclusive, o prólogo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse texto de João, que é muito concorrido, muito disputado, existem muitas premissas, muitas discussões acaloradas acerca desse texto, mas a grande verdade é que João, ele foi bem contemporaneizado, ou seja, ele usou um termo bastante contemporâneo para falar de Jesus. Ele foi um estrategista de Deus, o evangelista João, quando ele atribui esse termo grego logos à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer com certeza que Jesus Cristo, ele é a Hadavar de Elohim, ou seja, eu usei uma expressão hebraica, ele é a palavra de Elohim, a palavra de Deus. Ora, se Jesus é a palavra de Deus, obviamente, ele não é criado. Porque se ele é a palavra de Deus encarnada, é a palavra de Deus manifesta em carne, ele é a palavra de Deus que estava com Deus. E esse estar com Deus aí, dentro do grego, ele é muito forte, né? Dá uma ideia muito forte de uma consubstancialidade muito grande do Verbo com o Pai, de uma intimidade e de uma ligação tão forte com o Pai, que é alguma coisa extraordinária esse prólogo. Mas se Deus deixou alguma vez de estar sem a sua palavra, Deus então ficou sem palavra. Se Jesus foi criado, obviamente, se ele é a palavra de Deus, houve um período que Deus não teve palavra, já que a palavra de Deus expressa Jesus. Vocês estão entendendo a lógica do argumento? Se Jesus é a palavra de Deus, é o Logos de Deus, é o Verbo de Deus, não é? É a sabedoria de Deus, conforme lá em Provérbios, capítulo de número 8. Houve um tempo que Deus estava sem sabedoria, houve um tempo que Deus estava sem palavra, porque a mesma é Jesus. A sabedoria de Deus é Jesus, a palavra de Deus é Jesus, a expressão de Deus é Jesus. Então, como dizer que Jesus é criado? Então, o que será que o Apocalipse está querendo nos dizer quando usa esse termo princípio da criação de Deus? Acontece que ali aparece a palavra arque no grego. Arque. Essa palavra arque, ela realmente significa princípio, ela realmente significa início, tem essa conotação, tá? Mas dependendo do contexto aonde ela aparece, ela pode ter um outro significado, já que os grandes lexicólogos, ou seja, os grandes analistas de léxicos, de línguas gregas, hebraicas e de outras mais, né? Já que existem grandes pesquisadores, grandes eruditos na área da linguística, e os grandes lexicólogos, eles analisam que naquele contexto de João ali, quando João fala de Jesus sendo o arque touteou, o arque de Deus, João está querendo dizer que Jesus é o originador, já que essa palavra arque, ela não significa apenas princípio, primeiro de uma ordem, não significa apenas iniciador, o começo de alguma coisa que depois sequencialmente foi vir a existir. Não, essa palavra arque, segundo a honestidade erudita e segundo a honestidade de grandes lexicólogos, essa palavra arque, ela quer dizer também originador. Então eu posso, sem nenhuma sombra de dúvida, sem medo de errar, eu posso dizer que Jesus ele pode estar se dirigindo, e algumas versões inclusive já utilizam esta expressão. Em vez de usar a palavra princípio para não gerar nenhuma dúvida, alguns eruditos e alguns tradutores já optam por traduzir que estas coisas diz aquele que é a fiel testemunha, o amém de Deus, né?
o originador da criação. E nós lemos em Colossenses, lá no capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele, de maneira que todas as coisas, sejam visíveis, sejam invisíveis, vieram a existir por meio dEle. Que coisa gloriosa, né? Então essa é a minha opinião em relação a esta pergunta que me fizeram quando leem-se Apocalipse e diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Essa palavra princípio, ela também pode, dependendo do contexto, representar a palavra originador. E é isso que nós acreditamos que Jesus seja. Ele é o originador de toda a criação de Deus, sendo Ele próprio incriado por ser Ele a palavra de Deus, atrelado intimamente com Deus e para sempre a palavra eterna de Deus. E se Ele é a palavra eterna, Ele obviamente é o que pôde se identificar lá no capítulo 1 do próprio livro do Apocalipse. Diz lá, quando Ele aparece para João na ilha de Patmos, Ele fala que Ele é o alfa e o ômega. E esta expressão alfa e ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, ela significa literalmente, é uma expressão idiomática, quer dizer, aquele que não tem começo e nem tem fim. Ou seja, Ele é o primeiro e Ele também é o último. Expressão essa que é usada no Antigo Testamento para falar do próprio Deus, dizendo que Deus é o Aleph e é o Tav, que é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última do alfabeto hebraico, ok? Se esse vídeo te abençoou, se foi bênção na sua vida, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal e vamos fazer esse canal crescer. Eu costumo dizer, se cada um dos 353 inscritos hoje do canal compartilharem para uma pessoa o link do canal, ou falarem do canal, ó, se inscreve nesse canal, o canal é uma bênção, vai te ensinar muitas coisas da palavra de Deus. O pastor lá é um pastor que está lá com toda diligência, sabe? Ensinando a palavra de Deus. É um trabalhador também como você. Dê essa força pro canal aí, tá bom? Deus vai abençoar muito a sua vida, pode ter certeza disso. E nós vamos poder também crescer no canal e fazer vídeos muito bem elaborados aí, bem bonitos, para a glória do nome do Senhor e para você também apreciar e gostar aí dos vídeos do teu canal, ok? Então que Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, meus irmãos.